Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Nessa noite eu desejo pregar a vocês sobre esse texto, não meramente como uma questão doutrinária, pois todos vocês creem e entendem o evangelho da justificação pela fé, mas queremos pregá-lo como uma questão de experiência, como algo percebido, sentido, apreciado e compreendido na alma. Creio que existem muitos aqui que não apenas sabem que o homem pode ser salvo e justificado pela fé, mas também podem dizer através de suas próprias experiências. Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e que estão neste exato momento andando e vivendo no verdadeiro desfrute dessa paz. Visto que desejo falar do texto nesse sentido, peço a vocês que acompanhem não somente com os ouvidos e com a atenção que tão generosamente costumam dedicar, mas também com os olhos e com o seu autoexame, perguntando a si mesmo a cada instante: eu conheço isso? Eu recebi isso? Fui ensinado por Deus nessa questão? Fui levado a entender essa verdade? A nossa esperança é que alguma pessoa para quem essas coisas até agora tenham sido meramente coisas alheias e, portanto, sem valor, sejam guiadas por Deus para se apossar delas, para que elas sejam valorizadas pela alma, pelo coração e pela consciência, e assim possam desfrutá-la e encontrar-se naquele estado que temiam nunca alcançar, a saber que é um estado de reconciliação com Deus, no qual alegremente desfrutam da paz com o Altíssimo. No primeiro pensamento será algo simples, como uma conversa séria a respeito de algumas descobertas preliminares que o homem faz antes de obter a paz com Deus. Penso que essas descobertas de forma alguma são estranhas ao texto, ou meramente impostas a ele, mas que lhe pertencem apropriadamente. Veja que Paulo, antes de falar sobre a justificação pela fé, estava falando sobre o pecado. Não seria possível dar uma definição compreensível sobre a justificação sem mencionar que os homens são pecadores, sem informá-los que eles quebraram a santa lei de Deus e que a lei, por si mesma, nunca poderiam restaurá-los a favor de Deus. Algumas coisas do que irei falar agora são absolutamente necessárias, se não para o meu sermão, o serão certamente para o seu entendimento espiritual, mesmo que seja um jota ou um tio acerca do que é ser justificado pela fé. Então, quais são essas coisas? A primeira descoberta que o Espírito de Deus leva o homem a fazer antes de ser justificado é que é importante ser justificado aos olhos de Deus. Muitas pessoas não sabem disso. Você pode entrar em uma loja esta noite e encontrar um homem no balcão e perguntar a ele: você vai a um lugar de culto? Não, ele iria dizer, mas eu sou tão bom quanto aqueles que fazem isso. Como assim? Bem, eu sou muito melhor do que alguns deles. Como isso? Eu nunca fracassei nos negócios, nunca enganei as pessoas com quem eu entrei em sociedade, nunca contei mentiras, não sou ladrão, não sou bêbado. Sou tão honesto quanto outros poderiam ser. E isso é bem mais do que você pode dizer sobre algumas pessoas religiosas. Ora, em parte, tal homem possui um bom caráter. Contudo, existem duas partes. Ele só consegue enxergar uma, que ele deve ser justo para com o seu próximo. Ele vê isso, mas não consegue ver que o homem também deve ser justo para com Deus. E se esse homem realmente pensasse um pouco, veria que as maiores obrigações de uma criatura devem ser não para com os seus semelhantes, mas para com o seu Criador. E mesmo que o homem seja justo para com outro homem, ainda assim ele pode ser completamente injusto para com Deus. E por isso ele pode não escapar da mais severa penalidade. Mas a maioria dos homens pensa que desde que cumpra as leis da terra, desde que dê a seu semelhante o que lhe é devido, não importa se o dia do Senhor é objeto de desprezo. Se a vontade de Deus se torna apenas pretexto para realizar a vontade dos homens, e se a lei de Deus é lançada ao chão e pisoteada.
Penso que todos aqui irão colocar a mão na testa por um momento e pensar que, embora qualquer homem possa ir diante do tribunal de seus pais e dizer perante qualquer júri ou juiz: em nada tenho prejudicado o meu próximo, sou justo diante dos homens, ainda assim não o torna o seu caráter perfeito. A menos que ele também seja capaz de dizer: e eu também sou justo diante da presença do Deus que me criou, de quem sou servo. Ele terá feito apenas uma parte, a parte menos importante, da lei de Deus para ele. Nada pode ser mais importante para nós do que estarmos bem diante do grande Deus, a quem tão logo retornaremos no grande dia, quando ele disser: voltem, filho dos homens. Devemos então dedicar nossas almas àquele que nos criou. Bem, você certamente pode ir comigo até aqui, o que é necessário. Você sente ou não sente em seu coração um desejo de ser justo diante do seu Criador? Sou grato por você. Pode responder afirmativamente? A próxima coisa é essa. Quando o Espírito de Deus leva um homem a Cristo, ele descobre que a sua vida passada foi seriamente arruinada pelas graves ofensas que cometeu contra a lei de Deus. Antes do Espírito de Deus entrar em nossa alma, nós estávamos como quem fica em um quarto escuro, não podendo ver nada. Não podemos ver as teias de aranha ou as próprias aranhas, as coisas sujas e repugnantes que podem estar escondidas ali. Mas quando o Espírito de Deus penetra na alma, o homem fica surpreso ao descobrir o que ele é, especialmente se ele abrir o livro da lei e for iluminado pela luz do Espírito Divino. À medida que ele lê que a lei é perfeita e então compará-lo ao seu coração e à sua vida imperfeita, ele se sentirá mal quanto a si mesmo, com repugnância e às vezes até desprezo. Consideremos apenas um mandamento. Talvez haja alguns aqui que dirão: eu sei que fui muito casto durante toda a minha vida, pois o mandamento diz: não cometerás adultério, e nunca o quebrei, sou puro nisso. Sim, mas agora ouça Cristo explicar esse mandamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus 5,28. Agora então, quem dentre vós pode dizer que nunca o fez? Se esse é o significado do mandamento, quem na terra pode dizer: eu sou inocente? Leva minha vida a uma só